Beleza? Quinta-feira, dia de mais um vídeo do nosso projeto sobre o tijolo ecológico. No vídeo de hoje eu vou falar de orçamento, que é um item que muita gente tem me perguntado. E vamos lá então, né? Falar de orçamento é um negócio meio complicado, porque envolve aí alguns fatores que acabam variando, né, de situação em situação. E principalmente também a questão do desperdício de material, né? Hoje calcula-se que em média 25% do material de uma obra acaba sendo desperdiçado, o que representa muita coisa no orçamento. É complicado porque às vezes o cliente começa a obra com um orçamento e com o passar do tempo ele começa a ver que aquele dinheiro que ele tinha programado para gastar já não está dando mais, que ele vai ter que tirar mais dinheiro do bolso dele para colocar lá na obra. Então é muito complicado tratar de orçamento, né? Eu vejo muito aí que cada construtor acaba tendo, digamos assim, a sua metodologia de trabalho, né? E a sua metodologia de avaliar o seu orçamento. Mas o tijolo ecológico, ele tem surgido aí como uma boa alternativa tratando-se disso. Eu já falei aí anteriormente que o tijolo ecológico, ele possui uma característica muito bacana, que é a sua precisão. Você construir com tijolo ecológico, você tem uma precisão construtiva muito boa, porque você tem uma facilidade muito grande de seguir, por exemplo, o projeto executivo. E o tijolo ele tem uma boa resistência, ele é de fácil trabalho, então você consegue ter uma redução grande de desperdício, o que representa muito. Já tratando-se de valores, que é o que todo mundo quer saber, né? O custo médio por metro quadrado da construção da alvenaria com tijolo ecológico está variando entre R$ 38 e R$ 50 o metro quadrado. Mas aí, para compreender melhor, eu fiz uma lista aqui de alguns itens que é importante a gente falar do porquê desse custo e do porquê das facilidades construtivas envolvendo o tijolo ecológico, né? O primeiro item que eu gostaria de falar é o tempo de construção. Com o tijolo ecológico, por conta dele ser de encaixe, ele facilita o trabalho do pedreiro, né, e do seu ajudante na hora de construir. Você tem mais facilidade para manter o alinhamento e o prumo. Então, dessa forma, você tem uma redução aí entre 30% e 45% no tempo de construção. Tratando de um modo geral, você usando tijolo ecológico, você constrói sua casa mais rápido. Mais rápido ela já está pronta para a sua utilização final. Para a parte de estruturas, os furos dos tijolos, como eu já falei anteriormente, pode ser utilizado para fazer o embutimento das colunas. Então aí já tem uma redução de praticamente 100% na utilização de madeira para fazer forma, ou qualquer outro material que você vai utilizar para fazer sua forma. Economia de 70% de concreto e de argamassa de assentamento. Então já tem aí mais um item favorável para a utilização do tijolo ecológico. Outro item que é a questão do fácil acabamento, né? Por conta da questão de manter o prumo e a questão de manter o alinhamento, e ele também já é um material que já tem um acabamento por si só bonito, você não precisa ficar se preocupando muito em rebocar. É até mais bonito você deixar ele à vista, né? Passando apenas um material impermeabilizante que dê uma clareza melhor para ele, né? Mas caso você queira fazer o reboco, você vai gastar em uma camada média de 5 milímetros de reboco apenas. Diferente do tijolo convencional, que em alguns casos você chega a fazer uma camada de 1,5 cm de reboco. Então isso representa muita coisa na hora de você fazer o seu orçamento e avaliar qual é o melhor método construtivo para a tua situação, né? O revestimento, por exemplo, de cerâmico, né, que você queira fazer, você pode fazer diretamente no tijolo. Você pode só passar o material ligante e colocar a sua placa lá sem problema nenhum. A questão acústica, ele possui um bom isolamento acústico, né? Já falando do conforto da casa. Então você já tem um bom isolamento acústico. A questão do isolamento térmico é uma coisa que vai representar um item muito positivo para você durante, digamos assim, no período de vida útil da sua edificação. Os dutos dos tijolos formam uma espécie de um isolamento térmico. O que isso representa? Por exemplo, você está em um ambiente com central de ar, que a gente costuma falar que a central dispara, nada mais é que o ambiente está aquecendo, digamos assim, e ela detecta esse aquecimento e ela ativa o seu funcionamento para que o ambiente volte a ter a temperatura que você programou para que ela mantenha, né? Então, se você está num ambiente com tijolo ecológico,
a tua central de ar vai demorar um pouquinho mais para disparar, porque os dutos vão formar esse isolamento térmico, então vai demorar mais para você ter, digamos, a dissipação da temperatura que você queria. Então sua central vai disparar menos, você vai gastar menos energia em consequência, né? Outro item aí, que é a questão das instalações elétricas e hidráulicas. É um item também que as pessoas têm aí me perguntado, né? O que acontece? Quando você já vem com um projeto pronto, você já sabe em qual altura de tijolos vai ter uma tomada, em qual altura de tijolos vai ter um joelho com rosca para colocação de alguma saída ali de água, né? Uma torneira, enfim. Então você já sabe isso. Então a hora que chegar ali naquele ponto, você só para e faz o furo para o material que você vai utilizar e continua em seguida a alvenaria de vedação. Claro, respeitando o método, né? Colocando o cano da água que vai entrar ali, para ele subir junto com a alvenaria, a colocação da passagem de instalação elétrica também. Mas isso é uma grande vantagem, porque vai evitar que, por exemplo, você tenha que fazer toda a alvenaria e no final você tem que fazer todo aquele rasgo e colocação das instalações e passar argamassa em tudo. Você não vai precisar fazer isso, porque já vai ficar tudo embutido diretamente. Então esquece essa etapa construtiva aí de rasgo que não vai precisar. Então, pessoal, de um modo geral, esses são os itens assim mais interessantes que eu quis listar em relação ao tijolo ecológico, do porquê das suas facilidades, do porquê da sua economia, do porquê que vale a pena você conhecer e adotar ele como um método construtivo. É um método aí que tem muito a somar a você que quer fazer uma edificação. Espero que eu tenha respondido a pergunta, né? Novamente falando, o custo por metro quadrado do tijolo ecológico hoje varia entre R$ 38 e R$ 50 reais. Claro que você pode ter redução a menos desses 50 reais, né? É uma redução média, mas lembrando que todo orçamento varia em N fatores aí. Não é uma receita de bolo, mas esse é o valor médio que muita gente tem me perguntado. R$ 38 e R$ 50 reais. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha respondido essa pergunta. Espero que vocês estejam gostando dos materiais que a gente tem colocado aqui. Fiquem à vontade para mandar uma sugestão de algum tema aí que vocês queiram que a gente fale. E obrigado aí por você que está nos acompanhando. Um abraço, falou!